Bom dia. Estamos começando mais um culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos. E você é o nosso convidado. Agradecemos por você estar participando conosco deste culto. Eu quero convidar você a orar ao nosso Deus, buscando em Deus a direção para esse momento de adoração e de comunhão com o Pai. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai eterno, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor está presente em nós. Que o Senhor esteja em cada lar, em cada família que agora participa deste culto conosco. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso louvor. A ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero convidar você, nesse momento, para uma leitura bíblica. Aproveite esse tempo, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, e no Salmo de número 40, nós estaremos lendo a palavra de Deus, que nos diz assim: depositai toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder e proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Eu quero trazer a você, membro da Primeira Igreja Batista em São Carlos, alguns avisos que são importantes para a nossa caminhada de servo do Senhor, servindo ao Senhor. Mesmo nesse tempo de quarentena, onde você não pode estar em lugares de aglomeração, eu espero que você esteja levando a sério essa orientação dos nossos governantes, sobretudo uma precaução. Mas eu quero dizer a você das ações que a igreja continua realizando. Continuamos ainda esperando você, que é doador de sangue, para que se junte à nossa igreja para fazermos doação de sangue. Essa é uma ação de compaixão e graça. Queremos lembrar também que estaremos recolhendo alguns alimentos e nós estamos fazendo algumas cestas básicas e ajudando pessoas que estão carecendo dessa ajuda. Essa semana já entregamos a algumas famílias, algumas igrejas, outras que são indicadas pela própria igreja, e nós estamos entregando cesta básica com alimentos não perecíveis. E se você deseja contribuir, entre em contato conosco e nós vamos passar em sua casa para apanhar esses alimentos. Então, queremos lembrar o nosso culto de quarta-feira de oração. Você tem até às 18 horas para enviar o seu pedido de oração, a sua gratidão, e assim nós estaremos juntos orando a Deus, sempre às 19h30, no horário habitual do nosso culto de oração. E por último, eu quero lembrar a você que faz parte da liderança da igreja, que nessa próxima terça-feira, dia 7 de abril, nós estaremos tendo a nossa reunião com a liderança, com todos os coordenadores de ministérios. Se você faz parte, então esteja atento para o link que iremos enviar no seu número privado, para que você participe com toda a liderança desse encontro. Próxima terça-feira, dia 7 de abril, às 19h30, horário do nosso encontro. São esses os avisos para hoje, nesta manhã. Nós queremos convidá-lo para um tempo de oração. Nós temos alguns motivos de oração muito particular de alguns membros de nossa igreja. E eu quero convidá-lo a junto conosco, na sua casa, nesse momento, ter esse tempo de oração. Quero lembrar da irmã Vera Lúcia.
a irmã que fez uma cirurgia, já recebeu alta, está em casa, mas carece ainda das nossas orações, para que Deus continue trabalhando na sua vida, trazendo a perfeita saúde. Quero lembrar também de alguns irmãos nossos, idosos, alguns irmãos que estão passando por dificuldades. Quero lembrar daqueles que estão desempregados e também, de um modo muito especial, orar pela nossa nação. Oremos para que Deus possa estar tendo misericórdia da nossa nação. E oremos não apenas pela nossa nação, mas oremos por todo o mundo. Onde tiver um necessitado, que a mão de Deus e a sua graça esteja sobre esta pessoa, trazendo a sua misericórdia. Ore em sua casa nesse momento, oremos. Diante dele a prostrar-me eu estou.
Quero convidar você para este tempo de campanha de missões mundiais. Os batistas não param. Os batistas continuam trabalhando com os missionários nos campos, com o trabalho da proclamação do nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja o nome sobre todos os nomes em todas as nações. A nossa campanha de missões continua, acredito que estamos chegando já no nosso alvo de missões. Mas o nosso desejo é que possamos ultrapassar. Você vai assistir um vídeo missionário. Enquanto você estiver assistindo este vídeo, que você possa colocar o seu coração nesta obra. Deus ama o mundo inteiro. E as nossas orações, e as nossas súplicas, a nossa oferta, e quem sabe Deus também levante em nossa igreja obreiros, homens e mulheres que possam ir ao campo. Oremos pela Bia, a irmã Beatriz, que estará indo para a África. Oremos pelo seu treinamento. Oremos nesse instante pela campanha de missões mundiais. Ore nesse instante ao Senhor e assista o vídeo sobre missões. Compartilhar com vocês algo grande e maravilhoso que acontece quando a gente trabalha com as crianças no PEP. Eu fui participar de uma formatura de um PEP lá na Colômbia, numa região bem afastada da capital. E chegando lá, os pais estavam presentes, claro, na formatura dos filhos, e um pai se aproximou e disse para mim: olha, eu quero agradecer porque você trouxe o PEP para o nosso país. E o PEP mudou a minha família. E eu, curiosa, como assim? O que aconteceu? E ele me disse: no PEP, o meu filho aprendeu a orar. Logo depois, ele chegava em casa e a hora que a gente ia comer, ele dizia pra gente: ninguém pode comer sem orar e agradecer a Deus. Então, antes de comer, todo mundo tinha que colocar a mãozinha igual a ele, e ele falava: obrigado, Papai do Céu, pela comidinha, e falava pelo arroz, pelo feijão, pela carninha, pela salada, tudo que tinha no prato. Na hora de dormir, ele chamava o pai: pai, vem orar por mim. E o pai não sabia orar, então o pai desesperado: e como que ora? E ele ensinou o pai a falar com Deus, e ele outra vez aprendeu a orar. Aí eu falei: que legal, e agora vocês estão bem? Sim, a gente estava bem, mas isso não foi tudo não. Eu tinha uma reunião com os meus chefes, eu trabalhava numa empresa e os meus chefes me chamaram junto com a minha família para uma reunião. Fomos para um restaurante e estava a minha família, 2 filhos mais, sentados na mesa, e mais dois chefes mais com suas famílias, eram como umas 20, 25 pessoas. E aí chegou a comida, todos pegaram a comida e começaram a comer. E o meu filho se levantou, ficou em cima da cadeira e ele falou: epa, ninguém come, a gente tem que orar e agradecendo. Eu quase morri, porque eu falei: perdi meu emprego. E o meu filho disse: todo mundo fecha o olho e vamos orar. Eu fiquei arrasada e falei: acabou minha vida agora. Acabou, fiquei sem emprego. Mas todos ficaram no silêncio e ele começou a orar e agradecer a Deus. Quando terminou, o meu chefe olhou para mim e disse: você tem um super filho, parabéns. Eu saí daí tão orgulhoso, tão feliz. Fui para a igreja e eu e minha família hoje estamos servindo a Deus, porque o meu filho aprendeu a orar e trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que a gente possa levar o PEP para muitos países e alcançar primeiro as crianças para Jesus e depois também as suas famílias. Nós estamos nas Américas ajudando a transformar vidas. Transforme também o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Eu quero convidá-lo nesta hora a abrir a sua Bíblia no texto do Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Eu quero convidá-lo para fazer esta leitura ou acompanhar esta leitura em reverência à palavra de Deus e sejamos, portanto, atentos a esta leitura. O texto é o capítulo 5 desta carta muito rica, uma carta com tantos ensinamentos da palavra de Deus.
Romanos capítulo 5, versículo 12 e o 15 apenas. Nos diz assim a palavra de Deus. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus, o dom de Deus, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Olhando esse texto e lendo esse texto, me veio à mente uma relação com o tempo que estamos vivendo. O vírus que alcançou nesse momento quase todo o planeta, o Covid-19, ele nos dá uma ideia de como o pecado atingiu a terra. O apóstolo Paulo afirmou em sua epístola aos Romanos que o pecado, tal como um vírus, entrou na humanidade. Lá atrás, algum tempo, esses acontecimentos na China pareciam tão distantes de nós. Não estávamos muito preocupados. Parecia um problema de um vírus no outro continente, na Ásia, que não fosse nos alcançar. Mas tal como diz o texto sagrado, o pecado que também entrou por um só homem, ele atingiu toda a humanidade. Assim, todas as pessoas foram infectadas com a presença do pecado. Hoje, a humanidade se une para encontrar uma solução para o vírus do Covid-19. Por isso, a igreja precisa se unir para levar também um remédio para os homens pecadores. Eu quero, nesta manhã, meditar sobre o tema um amor que ultrapassa a barreira geográfica. O primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é exatamente a expressão todos pecaram. Porque quando nós olhamos para a tragédia do homem, o pecado entrou na humanidade através de Adão, essa tragédia que alcançou o Jardim do Éden, e o Jardim do Éden foi destruído pela infiltração do pecado. O pecado trouxe como consequência primeira a separação do homem e Deus. Adão e Eva se esconderam de Deus. Houve um afastamento entre Deus Santo e o homem, ou o ser humano, a raça humana, representada por Adão e Eva. O pecado entrou também na vida de Caim. Diz o texto sagrado que ele assassinou seu irmão e por isso foi expulso da presença de Deus. Essa é a marca do pecado, a separação. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia deixa muito claro o que aconteceu com a humanidade. Diz o texto sagrado, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De fato, essa é a primeira marca do pecado, a separação. Então, como em nosso tempo o vírus trouxe para nós essa separação, o que estamos chamando de distanciamento social, o pecado separou o homem de Deus. Mas há uma outra tragédia que a gente pode assemelhar à tragédia do Covid-19, que é a morte. É outra consequência do pecado. Após o pecado no Jardim do Éden, Abel foi morto pelo seu irmão. O vírus do Covid-19 tem assustado muitas pessoas.
já fez muitas vítimas pelo mundo. Não só no mundo, mas também já tem vítima em nosso país. E aí nós lembramos do texto que nós lemos nesta manhã, no versículo 12 de Romanos 5, que assim também a morte passou a todos os homens. Se você me escuta nesta hora, ou melhor, você que está me escutando, lembre que toda a humanidade foi alcançada, foi atingida pelo pecado de Adão. Portanto, eu e você somos consequências desse pecado, nós também somos pecadores, e a palavra de Deus afirma em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o pecado entrou no mundo, e diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Tal como um vírus, tal como um mal que entrou na humanidade para destruir, para matar, o pecado, portanto, nos trouxe a consequência da morte. E assim, quero lembrar que o pecado, ele é como um vírus. O pecado que entrou no jardim do Éden através de Adão e Eva. É o pecado que está também em seu coração, no meu coração. Mas a segunda palavra que eu quero deixar nesta manhã, sobre o tema da nossa mensagem, que é um amor que ultrapassa a barreira geográfica. Porque o vírus que começou lá na Ásia, foi detectado primeiramente na Ásia e está espalhado em quase todos os nossos continentes. O pecado, diferente do vírus, de fato, esse alcançou toda a humanidade. Mas há uma resposta de Deus, há um remédio de Deus preparado. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse remédio é que Jesus Cristo é a solução. É a solução não apenas para esse tempo de angústia, é a solução não apenas para esse tempo de tribulação, mas Jesus Cristo é a solução. Assim como também os homens estão procurando remédio, uma vacina, para curar o mal do Covid-19. Deus enviou Jesus Cristo para resolver o problema do pecado. Sendo assim, o homem não conseguiu resolver o problema do pecado. Ele se tornou escravo do pecado. Adão e Eva saíram da presença de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 8, eu quero ler esse texto nesse momento. Romanos capítulo 5, verso 8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda éramos pecadores. O texto diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Portanto, se há uma solução de Deus para o pecado, essa solução não se encontra no homem. Essa solução não se encontra em uma ação do homem. A solução para o pecado é Jesus Cristo. Talvez você tenha lutado tantas vezes contra o pecado da sua vida, e quando a gente olha o pecado da humanidade, e quando olhamos para o mundo de hoje, e nós vemos o pecado instalado na humanidade, nós só podemos ver em Cristo Jesus a solução para este problema. Eu quero acrescentar a Igreja de Jesus nesta manhã, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que talvez não tenha compreendido a dimensão do amor de Deus. Talvez porque em algum momento nós fomos ensinados de que Deus ama o Brasil, que o Brasil é um lugar especial. Alguns até que dizem que Deus é brasileiro. Mas quando nós olhamos o problema do mundo e nós olhamos a universalidade do pecado, o pecado em todo o mundo, nós então lembramos que o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Não apenas porque o mundo está em pandemia, não apenas porque nós estamos vendo a Itália, a Espanha, Estados Unidos, África, alguns países aqui da América do Sul, e nós então olhamos não apenas para o nosso país, mas nós vemos o mal se alastrando em todos os lugares.
Então Jesus é a solução não apenas para mim e para você, mas para toda a humanidade. A mensagem de salvação é universal. Precisamos falar ao mundo inteiro. Precisamos reafirmar o que Tito escreveu em sua epístola. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus afirma que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Essa é a mensagem de missões. Essa é a mensagem da nossa campanha. Essa é a mensagem do coração de Deus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Precisamos falar com alegria. Nós brasileiros somos conhecidos por um povo alegre, por um povo sorridente, por um povo que emana alegria. Portanto, a Igreja de Jesus, com alegria, manifeste o amor de Deus, que ultrapassa todas as barreiras. Faça a seguinte conclusão: o pecado é como um vírus que nos separa e nos leva à morte. Mas Jesus é a solução. É a solução, pois só Ele concede o perdão e salvação. Como o mundo está enfermo, precisamos levar essa mensagem a todos os lugares, a todo mundo. O mundo é o alvo de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós queremos convidar você para orar conosco. Estamos encerrando este culto. Desejo a você um bom almoço. Que Deus abençoe o seu lar. Eu quero convidar a irmã Zani para fazer a oração final. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Graças te rendemos, ó Deus, por tua bondade e tua fidelidade. Obrigada, Deus, pela tua presença constante em nossas vidas. Obrigada pelo ar que respiramos, ó Deus, e por tudo que o Senhor tem provido. Te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida dos teus servos, ó Deus, onde quer que eles estejam, sobre a vida, ó Deus, de toda esta humanidade. Tu sabes, ó Deus, quão necessitamos de Ti. Que as tuas misericórdias e o teu amor estejam sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.